Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Aqui, Valdeir Contarfe, eu estou falando da Itália. Hoje está um pouco frio, a temperatura aqui está variando entre 7 graus e menos 3 graus no momento, no lugar onde eu estou, né? Que é no noroeste da Itália. Mas é uma bênção poder falar com vocês e retornar aqui as coisas que temos falado nesse canal. Falamos sobre batalha espiritual, é nosso tema relacionamento, aconselhamento, também a questão da liderança, porque é preciso liderar a si mesmo para o bem e guiar outros, ser líder de outros que também precisam ser levados à fonte do bem, que é Deus. E esses são os temas que nós trabalhamos aqui no nosso canal, né? O meu nome é Valdeir Contarfe, né? E eu tenho muita alegria de falar sobre isso hoje. Eu dei como tema para o vídeo o problema-chave no relacionamento. Na verdade, eu estou falando sobre divergência essencial nos relacionamentos. Quando eu falo essencial, eu estou dizendo que chegou no âmago, e isso não é apenas uma questão de posição, né? Isso é uma questão é um modo de pensar que é divergente, né? E esse problema é um problema contemporâneo, realmente ruim, e que nós vivemos numa época que as pessoas acreditam que a verdade é relativa. Cada pessoa pode construir sua própria narrativa a respeito de algum tema e determinar um valor diferente para a coisa, e se considerar certo a partir do valor que ela mesma determinou, né? Mesmo que isso não seja coerente com os fatos, né? Isso pode acontecer nessa acepção ou numa acepção ainda mais comum, que a pessoa diz bem assim: eu estou certo no meu ponto de vista e você está certo no seu ponto de vista. E aí nós temos essa divergência que eu chamo de essencial, porque é como se dissesse bem assim: bem, então cada um no seu quadrado, né? Cada um que viva a sua coisa, e a gente quebra o diálogo, e aí não há mais solução, né? Não há como buscar uma solução. Isso ocorre porque o fruto da cultura desse tempo considera que a verdade depende do ponto de vista ou do referencial, e não da realidade objetiva em si, que seria, na verdade, o mais sensato, né? Seria o jeito de pensarmos no padrão bíblico, né? E eu tenho a Bíblia como a regra que vai determinar todo esse nosso pensamento e argumento, né? Porque isso é uma questão de fé e uma questão de coerência com o bem. É como se a verdade para as pessoas fosse subjetiva e dependesse da perspectiva individual. Assim, alguém pode pensar que ambas as opiniões são válidas, mesmo que sejam opostas, porque cada uma seria verdadeira no seu próprio referencial. Bem, isso é uma forma de relativismo profundo, né? Que questiona a ideia de uma verdade objetiva e absoluta, né? Se fosse apenas uma simples divergência de opiniões, então duas pessoas poderiam ter visões diferentes sobre um mesmo assunto, mas ainda assim acreditariam que há uma verdade objetiva a ser descoberta. Então haveria possibilidade de buscar acordo. Mas quando cada um está no seu quadrado, cada um está na sua perspectiva e não vê possibilidade de diálogo, então tudo fica muito difícil, né? Cada qual, ou mesmo apenas um dos dois, tendo essa crença de que a realidade é mutável de acordo com o ponto de vista, então o relacionamento está fadado a não dar certo e até arrastar-se indefinidamente frustrante, né? Então, de onde veio essa discordância tão crucial, né? Que passou a introjetar uma discordância estrutural nos grupos da sociedade e nos relacionamentos. De onde veio isso? Se a gente olhar para a Bíblia, nós vamos ver em Gênesis 3, principalmente o verso 4 e 5, né, a apresentação de como isso iniciou, né? A Bíblia diz assim: então a serpente
Disse a mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Essa é a apresentação inicial da Bíblia, da entrada do pecado no mundo e da mácula no coração. E quando eu falo de coração, eu estou falando da sede da consciência, né? A sede dos afetos, a sede recebedora dos afetos e conciliadora do bem e do mal, do certo e do errado, né? Então, essa proposta da serpente maligna era a troca do referenciador do padrão para o certo e o errado. No princípio, Eva e Adão, junto com a sua família, os filhos, filhas, que a Bíblia narra que eles tiveram, buscavam o seu padrão em Deus, porque era a época em que a revelação estava mostrando para eles o caminho que eles deviam seguir, né? E ali dizia: olha, evita o fruto do bem e do mal, porque vocês não devem ter estrutura, não têm os elementos para decidirem isso, né? Eles tinham que crescer muito a ponto de fazer isso e crescer em Deus, para conciliar o seu coração naquilo que Deus estava propondo para eles, que era o bem da sua sociedade, o bem do gênero humano, né? Mas note que a proposta da serpente era a troca do referenciador do padrão, não apenas do referencial, mas do referenciador. E Eva e seu esposo, então, não teriam mais que recorrer a Deus como referencial do bem e do mal, né? Eva, junto com seu esposo, passariam, então, a definir o que seria bom e mal para si mesmo. Ou seja, atribuíram a si mesmo o saber do bem e do mal, embora eles não fossem capazes disso, né? Como nós não somos ainda, né? A sociedade faz todo um mover, né? Jurídico, judicial, a questão da justiça, do bem, da moral, da ética, dos tabus, elabora um monte de coisa para que a gente possa ter esse referencial. E essas coisas começam com a revelação de Deus, né? Do que é o certo e o errado. E daí a sociedade, mesmo sem Deus, ainda tem uma certa estrutura coletiva e muito ampla para tentar definir isso, e mesmo assim com muito erro, né? Então, o que eles puxavam para si mesmo como indivíduos e trouxeram essa herança para nós, né, foi algo realmente muito complicado de dar certo, né? Então, o comer do fruto proibido foi uma declaração de ruptura com Deus, contra a fonte da autoridade sobre Adão e Eva, que era Deus. Então, o valor desse texto de Gênesis, da Bíblia, né, neste nosso raciocínio, está no fato que isso interpreta profundamente a realidade humana, sobretudo nessa época que vivemos, né? Em outras épocas, a humanidade já estava influenciada por esse jeito de pensar, mas a ruptura aconteceu mais profundamente para nós por causa da moderna rejeição da Bíblia e os dias que vivemos de rejeição ao cristianismo, né? Os escândalos dos pecados no cristianismo institucional solaparam a autoridade que as igrejas tinham de pregar a verdade, segundo a revelação de Deus, e pregar a Bíblia, né, as Escrituras. Então, houve até quem dissesse: olha, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus, mas não nos crentes, não nos cristãos. E assim, fora da igreja, os mensageiros deixavam de ser padrão confiável, deixaram de ser confiáveis como mensageiros. E é por isso que a pregação se enfraqueceu nos dias atuais, né? Ela é forte dentro da igreja, mas ela é fraca fora da igreja. Por isso, antigos paganismos que já tinham perdido seu lugar retornaram, né? Ideias rivais à fé cristã, que já tinham sido vencidas pela pregação do evangelho, ganharam uma nova roupagem na atualidade, zombando da crença, né? Então, aconteceu simultaneamente que as igrejas que não se corromperam com
esses valores trocados, né, elas não se corrompeu, mas elas se calaram, se silenciaram diante da denúncia que deviam fazer ao pecado dentro das próprias igrejas, né, como agências locais. E isso enfraqueceu muito a igreja. Há igrejas fiéis, irmãos, mas elas estão com sua voz enfraquecida na sociedade. Por causa desse contexto complexo, hoje foi desenvolvida uma sugestão pecaminosa de aceitação da proposta da antiga serpente, de que somos nós mesmos quem estabelecem os valores do certo e do errado e não buscamos o absoluto para ser o fiel da balança. As pessoas estão decidindo o que é verdade para si mesmo, independentemente de sua escolha ter coerência e acerto, né? Agora é uma questão de conveniência. Então, o certo e o errado não mais estão calibrados com a vontade de Deus, mas apenas e unicamente com o grupo a que a pessoa decide pertencer e muitas vezes com ela mesma, o padrão individual que ela se propõe para referendar a si mesmo como alguém. Então, eu referendo a mim, construindo uma verdade particular. E isso é terrível se estamos falando de relacionamento, né? Porque o diálogo vai cessar, né? Vai cansar o diálogo, vai cansar as propostas de acerto, de perdão, né? E vai arrefecer o amor. Assim, nós a cada dia vivemos mais independentes de Deus e mais identificados com a nossa queda pecaminosa, né? Isso é como se a cada dia referendássemos que a antiga serpente, a proposta dela, né? Serpente maligna propôs para nos firmarmos, né? Na nossa rebeldia contra Deus e para nos afastarmos das pessoas a quem deveríamos ter apego, né? Porque existe um ataque grande à família, nesse caso aí, e à amizade e aos grupos de comunhão, né? Achando que as pessoas tomam essas decisões individuais, né? E constroem sua própria enredo e vão achar que os outros vão suportar indefinidamente essas ações ruins que minam a confiança, a amizade e o amor, né? Então, quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos do seu padrão de justiça e verdade, passamos a ser solidários à ação dos espíritos maus. E aqui tem o ponto da batalha espiritual que a gente tem trabalhado em vários vídeos, você pode acompanhar no canal, né? Mas quando nós nos afastamos da justiça e verdade de Deus, nós somos então solidários à ação dos espíritos maus, que se ocupam justamente de trabalhar pela tristeza, pela dor, pela desconfiança, pelo cansaço, pelo desgaste, pela divisão e, finalmente, pela separação. Se isso perdurar ou se enraizar, podemos até nos tornar culpados, solidários à mesma condenação que Satanás tem, por ter agido exatamente da mesma maneira contra Deus no princípio dos tempos. Então, o livro do Gênesis, ele informa que após a entrada e crescimento do pecado, o nome de Deus apenas foi seriamente invocado através de Sete, um filho de Adão e Eva, posterior a Caim e Abel, né? E isso está ali no Gênesis capítulo 4, né? Foi ele que iniciou, Sete, que iniciou uma geração de adoradores. Se você pegar Gênesis 4, leia ali o verso 25 e 26, né? E dessa geração de adoradores, né, Enoque, ele vai ser então o apogeu dessa geração. Isso está lá no capítulo 5, também no verso 24, né? Gênesis 25, 26 e agora Gênesis 5, 24. 4, 25, 26 e 5, 24, que é a apresentação de Enoque, né? E Enoque andou com Deus e ele queria ter em Deus o seu referencial e ele buscava então a comunhão com Deus. E quando ele faz isso, né, ele vive no agrado de Deus. Como Enoque andou com Deus? Andou intensamente com Deus. Como nós sabemos que Enoque andou intensamente com Deus?
Ora, está lá no texto bíblico, né? O texto hebraico, ele tem graus nos verbos, né? E o grau, nesse verbo específico de como ele andou com Deus, né? Enoque andou com Deus, é o hitpael, que quer dizer uma intensidade. Então, quer dizer, ele andou intensamente com Deus. Ou seja, ele fez de Deus o seu referencial como o fiel da balança, né? Ele tem em Deus a intensidade da sua ação, né? E aí, o que Deus faz? Deus fala, então você vem para mim e conviva comigo. Depois, Noé, como o agraciado para preservar a aliança, né? Gênesis 6, verso 8 e 9. Ele achou graça diante de Deus. Muito depois virá Abraão, né? Você vai levantado para a continuidade da aliança com Deus. Está lá em Gênesis 12, principalmente do verso 1 e 9. Né? E isso vai chegar até Jesus Cristo como padrão absoluto do cumprimento da vontade de Deus, lá em Hebreus 10, verso 9 e 10. Né? Então, Jesus, ele vem nos restaurar na comunhão com Deus e se torna o padrão daquele que cumpre a vontade de Deus. Né? Ele se alegra em cumprir a vontade de Deus. É ele que diz, seja a tua vontade e não a minha. Né? Apesar de que havia um caminho de dor e de morte para ele seguir, né? Caminho de cruz. Isso significa que quem está em Cristo hoje está no novo padrão do pensamento, no novo padrão de acepção, um novo padrão de moral, de ética, um novo padrão estabelecido para os relacionamentos, para o comportamento, para as saídas da alma, saídas da vida, né? Então, a Bíblia fala, é uma nova criação. 2 Coríntios 5, verso 17. E essa pessoa que está nesse padrão, ela tem autoridade e o poder de dizer não para a proposta da serpente maligna, né? Tiago 4, 7 diz isso, né? A pessoa passa a ter o poder de resistir ao diabo, né? Ou seja, dizer não a ele, e ele recua diante disso, porque agora essa pessoa está com o poder em Cristo, o poder de Deus em Cristo de vencer o mal e referendar Deus como padrão, como a regra suprema do agir santificado, né? Se você quiser um bom texto para isso, Romanos 6, verso 11, 12 e 13 de Romanos 6, vai explicar sobre esse padrão e regra. Então, estamos mais do que nunca diante da decisão, né? E a decisão hoje seria, são só duas, né? Ter a si mesmo como imperador da vontade própria, quanto ao bem ou mal a realizar, ou ter a Deus como soberano, redentor, a decidir o caminho por onde nós devemos andar. A primeira escolha nos leva a comer do fruto proibido, exatamente como Eva fez, né? E arcar com as consequências, né? De não herdar o paraíso de Deus, ficando fora da cidade santa dos céus, conforme diz lá o Apocalipse, né? Ficavam fora, né? Os cães, os mentirosos, os adultos, aquelas coisas todas que a Bíblia fala, porque é um padrão totalmente contrário ao que Deus estabelece de relacionamento santo e santificador, né? Então, a primeira escolha leva a manter e referendar o que Eva fez no Jardim do Éden, aceitando a proposta da serpente maligna, né? E a segunda escolha é aquela que nos coloca de joelhos diante da cruz de Cristo, recebendo o sacrifício dele por nós e nos incluindo por ele na família de Deus e assim na companhia de Deus eternamente. Porque aquilo que Deus faz é para durar eternamente, né? Então não é só para essa vida. Começa nessa vida, mas é eterna, tem qualidade de Deus. Vida eterna é uma vida com qualidade de Deus. E essa qualidade, então, vem a nós e nos leva para um relacionamento depois no além, né? Com Ele. Efésios 2,19
resume assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, a decisão, irmãos, de ter Deus como seu padrão, né, ela cuida de nós, afasta a estranheza espiritual do nosso coração quanto às coisas espirituais em Deus, a estranheza da palavra e da vontade boa e perfeita de Deus é afastada, essa estranheza. E a gente não se torna mais forasteiro. A gente passa a ter um título de cidadão em Cristo, então é chamado de co-cidadania, né, dos santos e da família de Deus. Então, restaurar o relacionamento com Deus é o primeiro passo para corrigir os outros relacionamentos, porque se estabelece um padrão perfeito, absoluto, para julgar o comportamento e as escolhas éticas. Então, Deus é a fonte do bem, é a fonte do amor, Deus é a fonte da união, né? Deus, irmãos, é a fonte de tudo que é bom. Então, o que cabe a nós, né? A restauração de um relacionamento precisa iniciar por um concerto com Deus, né? Eu, quando estou trabalhando com as pessoas, trabalhando como conselheiro, eu falo, bem, primeiro vamos corrigir o relacionamento com Deus e vamos entender quem é Deus, né? Quem é Jesus Cristo, para que o nosso vínculo e relacionamento não seja segundo o que a gente acha ou o que a gente herdou culturalmente, mas segundo o que Deus diz que é pela revelação bíblica. Mas é necessário, irmãos, aqui, que as duas pessoas que estão buscando esse relacionamento, né? É necessário que essas duas pessoas estejam querendo isso, né? Os dois aceitem o mesmo padrão, porque sem concordância na premissa, né? Isso é uma questão da lógica, né? Sem concordar na premissa, não é possível discutir uma ideia, não é possível raciocinar para chegar ao mesmo resultado conciliado, né? Então, se você busca conserto na sua relação, propõe ao outro fazer um concerto com Deus. Os dois fazerem o concerto com Deus, né? Então, isso é um renovar de alianças, né? Um renovar de amizade, um renovar de relacionamento. Se não houver disposição para isso, você deve orar a Deus para encontrar solução. Talvez na conversão ou no arrependimento, né? E isso é necessário, porque senão você não tem uma base para construir. Um princípio que a gente aprende dos profetas menores no Antigo Testamento é você não constrói sobre escombros, não se constrói uma coisa espiritual boa sobre um escombro. É necessário limpar o terreno, entendeu? E construir algo novo. Então, se houver boa disposição, um conselheiro espiritual pode ser útil, né? Existem boas pessoas com bom coração, quebrantadas, que podem ajudar, né? Existem muitos bons conselheiros nas igrejas, irmãos. E é preciso olhar, né? Para você buscar isso cuidadosamente, para você não errar na oportunidade se você está querendo construir um relacionamento renovado, né? Bem, o meu desejo é que Deus te abençoe e cuide de você, cuide do seu coração, cuide do seu relacionamento. Você tem em Deus a chave para a solução disso. E é preciso que haja um consenso de ideias no âmago, no nascedouro das ideias, da ética e da boa vontade. Isso vem, então, com a rejeição da proposta da serpente maligna, da antiga serpente, e com a aceitação agora de Deus como referencial da sua vida e de vocês. Bem, que Deus abençoe. Sou Valdeir Contarves, estou aqui. Continuaremos depois falando mais. Deus seja contigo, irmãos. A paz.